Essa é a oitava aula do nosso estudo bíblico sobre o Sermão do Monte. Eu preciso dizer para você que no primeiro comentário está a nossa playlist com todos os episódios. É claro que não, porque seu amigo chegou nesse vídeo, já está acompanhando assim, né? Desde o começo, já está assistindo várias aulas, já sabe como é o processo. Então, olha, mas ainda assim pode ser que exista uma ou duas pessoas que chegou de paraquedas aqui, clicou sem nem saber do que estava clicando, o vídeo entrou, né, na sequência de outro vídeo. Então, amigo, é o seguinte, a gente está fazendo aqui um estudo bíblico nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus e também com algumas passagens de Lucas sobre o Sermão da Planície. E a gente está desenvolvendo em várias aulas, aulas de 1 hora, aulas densas, aulas bonitas, aulas profundas, e tem um conjunto de irmãos que está aqui firme e fiel até agora. Se o amigo chegou agora, né, no susto, primeiro comentário tem uma playlist com todos os vídeos para você. Amigos, hoje nós vamos abordar da metade do capítulo 6 até o final. Eu falei que a gente ia começar a andar mais rápido depois que passasse pelo pico da montanha, né? O Sermão do Monte. A gente veio de bicicleta, ó, subindo a montanha. Difícil, suado, complicado, não sei quantos vídeos. Agora a coisa vai mais rápido, tá certo? Não é novidade para ninguém que Jesus estava em conflito com a religião de aparência, com os fariseus, com pessoas que apenas proclamavam verdades eternas, mas não viviam na vida prática, e isso causava injustiça social, as opressões, ou mesmo não causava nada. Ou seja, estava aí o mundo caído, cheio de pecado, cheio de problema, todo mundo vivendo no maior destrambolho possível, mas a igreja, a fé, não realizava transformações importantes sociais porque era uma religião de aparência e não de trazer o reino e manifestar a justiça nessa terra. De vez em quando Jesus ensina para a gente como a gente pode fazer para identificar quando uma religião, quando um pessoal está sendo falso profeta, está sendo, sabe, uma coisa de aparência, e quando eles são verdadeiros, quando a sua palavra tem lastro, quando é uma fé genuína. Uma dessas vezes, ele fala lá no capítulo 7, eu já falei tantos textos do capítulo 7 ao longo de nossa passagem, que talvez, quando eu for entrar na próxima aula no capítulo 7, eu acho que a gente vai fazer de uma vez o capítulo todo no vídeo só, porque já falamos bastante. Mas eu vou trazer de novo esse versinho só para dar o tom, para mostrar como Cristo se preocupava que a gente pudesse identificar a religião falsa da verdadeira. Diz assim Mateus, e as pessoas também, né? Mateus capítulo 7, no verso 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Cada árvore dá conforme a sua espécie. E Jesus usa esse testemunho da natureza para dizer que cada cidadão, cada pessoa e cada fé, cada religião vai demonstrar a sua verdade, a sua essência pelos seus frutos. Então o cidadão está lá no meio da praça proclamando que ele é aquilo outro, mas olha a vida dele, olha o que ele tem feito, olha suas ações, olha o resultado da sua estrada. Aquele resultado, olha, é mais importante do que as palavras que ele tem dito. Por quê? Porque não está dando para confiar. É um mundo de circo, um palco de atores, e o que as pessoas falam não se escreve, mas o que elas fazem, aí exige esforço, energia, dedicação, uma vida de ações. Ali testemunha a verdade do indivíduo. Mas existe outra forma, e preste atenção também que tem essa questão da natureza, né? Olha as árvores, né, tal. Jesus vai voltar a falar sobre isso ainda nesse vídeo lá na frente, onde ele vai usar o exemplo e o testemunho da natureza para nos ensinar verdades eternas. É como se muito da verdade de Deus estivesse expresso na sua própria criação, e a gente vai vivendo esse mundo, olha a semente, a árvore, o fruto, e não consegue fazer uma associação simples de que os frutos da gente testemunham que árvore a gente é. Nesse meio do capítulo 6 em diante, ele vai fazer uma outra associação que também revela para nós quem o indivíduo é. Ele vai falar sobre os tesouros que acumulamos e vai afirmar: aonde está o tesouro, aí também está o seu coração, aí está a sua verdade, aí está um pouco da revelação de quem você é. Ora, as obras refletem quem eu sou, mas o que eu acumulo
também diz um pouco sobre o que passa no meu coração. Eu vou começar a fazer a leitura e a gente vai desenvolver isso. Tem muita coisa boa, fica comigo. Tem umas associações que vão ser difíceis e, como sempre, o Sermão do Monte é difícil, né? Se você não entortou sua cabeça nenhuma vez no vídeo, eu falhei miseravelmente na minha missão. Diz assim Mateus capítulo 6, no verso 19: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Para a pessoa, ao longo da sua vida, juntar tesouros e fazer esse processo de acumulação, ela precisou se dedicar muito, né? Ter muito esforço, muito suor, muito tempo da sua dedicação, muito estudo. Ou seja, ele precisou dar valor àquilo. Ele precisou colocar todo o seu empenho, toda a sua energia, toda a sua dedicação para ele conseguir trabalhar, suar e transformar todo aquele esforço físico em um valor monetário, em patrimônios, em dinheiro, em recursos, de maneira que ele considere que aquele tesouro valeu todo o seu gasto de vida. Aquele tesouro é o reflexo do seu gasto, da sua dedicação, das suas horas trabalhadas, não é isso? Então, logo, os tesouros de um cidadão são reflexos das escolhas que ele faz, do que é importante para ele e do que vale a vida dele. Ora, eu vou passar horas da minha vida me dedicando a ganhar recursos. É minha vida aqui que eu estou colocando na mesa. E o que vale a minha vida? Esse tesouro. Então esse tesouro é o valor da minha vida. É o que eu considero que vale a minha vida. É as minhas prioridades. Então, se pelos frutos eu posso reconhecer uma pessoa, por aquilo que ela possui, por aquilo que ela compra, por aquilo que ela consome, por aquilo que ela gosta e que ela acumula para si, eu consigo também perceber o que está passando no coração dela. Mas não só tesouros físicos, porque Cristo completa em Mateus capítulo 6, no verso 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Todos sabemos que ao longo da vida nós acumulamos bagagens. E é muito claro que não é só bagagens exteriores, não é só tesouros exteriores, mas é bagagem de experiências, de mente, de conhecimento, de ideias, de visões. Tudo que nós enxergamos, tudo que nós experimentamos, tudo que nós lemos, tudo que nós envolvemos como ideologias, como conceitos, como histórias que nós assistimos, que nós escolhemos presenciar, testemunhar, escolhemos estar juntos, se torna bagagem da nossa mente, uma bagagem dos pensamentos, das nossas crenças, das nossas convicções. São os tesouros internos, não é isso? É a bagagem que você juntou durante a sua vida. E esse texto, ele serve de mão dupla, porque ele está falando de seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, se aquilo que você enxerga reflete o seu coração, mas se o que você enxerga for mal, então todo o seu interior será mal. Mas é uma via de mão dupla. Tudo que eu trago de fora para dentro preenche meu interior. Se eu trago trevas, meu interior será cheio de trevas. Os tesouros serão tesouros malignos. Mas ao mesmo tempo, por que eu estou procurando trevas? Por que meu olho se aproxima delas? Por que eu desejo vê-las? Então, porque havia trevas dentro de mim que buscavam a identificação e a semelhança das trevas fora de mim. Então, não só quando eu coloco coisas ruins para dentro de mim, aquilo se torna uma massa de amargura que vai buscando mais coisas ruins, quanto é o fato de que eu tenho no meu coração coisas ruins que me faz procurar por coisas ruins. Que grandes trevas são de quem fica enxergando ou acumulando tesouros de conceitos, de ideias, de experiências ruins. São os tesouros externos e são os tesouros internos. Agora Cristo vai fazer um arremate com tudo isso, adicionando valor espiritual em todo esse processo de acumular tesouros externos e internos. Diz assim, Mateus capítulo 6, no verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará a outro,
ou se dedicará a um e desprezará o outro. Agora preste atenção, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Cristo está aprofundando a questão de forma espiritual. Olha, quem vive atrás de acumular tesouros está no processo de servidão a uma entidade chamada dinheiro, né, que em outros textos ele vai dizer que é mamon. Ele está colocando que esse sistema todo que faz a gente viver correndo atrás do dinheiro é um sistema quase que religioso, cujo ídolo não é um ídolo de prata e bronze, que nem um santinho construído, ou um ídolo construído de madeira que as pessoas se curvam, mas é um sistema que da mesma forma funciona de forma semelhante, como uma religião. Você se ajoelha e gasta a sua vida em favor desse recurso, desse tesouro. Você troca o seu esforço, você dedica toda a sua energia e coração para servir ao tesouro, para servir ao dinheiro. Mas isso não é só uma questão física, né? Dinheiro, eu quero dinheiro, ganância. Porque tem um sistema ideológico por trás. Por isso que vem, se seus olhos forem bons. Porque há um sistema aqui por fora que acende a nossa ganância, que diz que temos que fazer, que acende o nosso medo, que trabalha todos os conceitos para deixar a gente preso nessa roda de escravidão. E a gente vai dizendo, olha, um sistema todo construído para deixar a gente morrendo no esforço para acumular dinheiro e coisas e consumos. Todo esse sistema na Bíblia tem um nome. É claro que Cristo chamou aqui do ídolo dinheiro, no qual nós temos servidão, nós servimos, não estamos servindo a Deus não, nós estamos servindo ao dinheiro. Todo dia nós acordamos para sacrificar nossa vida ao Deus dinheiro, é isso que Jesus está dizendo. Não pode, uma pessoa que vive dessa forma, ela está num processo religioso de adoração ao dinheiro e você não vai conseguir servir a Deus se você viver nessa roda de escravidão. Bom, eu fui e voltei, mas eu expliquei, né? O irmão está entendendo que eu estou descendo a ladeira para trazer significados espirituais para esse processo de acúmulo. Na Bíblia, o nome que a gente dá para esse sistema, cujo o Deus, o dinheiro é um dos ídolos e que escraviza as pessoas debaixo dessa roda, um nome que a gente convencionou tanto biblicamente e ao longo das eras, é o nome de Babilônia. Originalmente, a Babilônia foi um império que destruiu Jerusalém e levou cativo, escravizado o povo para viver lá em outra cultura. Então, o povo de Deus estava ali tentando ser fiel, tentando seguir a lei, mas não estava mais na sua terra. Estava vivendo na cultura de outras pessoas com outros deuses. Então, é como se fosse a gente vivendo numa cultura mundana, que tem outros valores, outros deuses e outros sistemas, e a gente tem que preservar a nossa fé no meio dessa cultura mundana. Alguns textos nos ajudam a clarificar um pouco mais sobre essa ideia desse sistema babilônico. Eu vou trazer para vocês, porque a gente está aqui no processo de estudo bíblico. Hoje eu estudo, né? Calmo, conversando, aplicando, né? Estruturando o ensino. Porque eu estou confortável, porque eu sei que o irmão que está comigo até aqui, é irmão de longa data. Veja só, Apocalipse capítulo 17, nós vamos desenvolver aqui um pouco mais o conceito de Babilônia. Verso 5, em sua testa havia esta inscrição, mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Apocalipse capítulo 18, no verso 3. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. Presta atenção agora nessa frase. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Veja só os artigos dos negociantes, como são os tesouros que as pessoas vivem correndo atrás. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas,
cavalo e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. Pense, os negociantes dessas coisas que enriqueceram à custa dela ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão. Vocês perceberam que é um sistema em que todas as nações se alimentam dela, e que os negociantes prosperam, e que os poderosos vivem à custa dos lucros excessivos. E ali, então, o que eles negociam? Tudo aquilo que as pessoas desejam, pelo menos aqui foi descrito, tudo que uma pessoa naquela época podia comprar. Está dizendo isso, aos tesouros terrenos. Pedras preciosas, farinha, linho fino, cavalo, tudo que você pode comprar, carro, casa, roupa, joia, computador, celular. Se fosse hoje, a pessoa estaria dizendo isso. Todos esses tesouros fazem parte do sistema da Babilônia. A Babilônia, ela é extremamente contrária ao povo de Deus. Ela se alimenta dos sangues dos mártires. Ela persegue o povo de Deus, porque o povo de Deus tem valor, que é contra esse acúmulo, esse viver pelo luxo, pelo tesouro, pelo dinheiro. O povo de Deus quebra esse sistema. Então ela persegue, ela mata, ela acaba com tudo que é contrário a ela. Então tem esse sistema no mundo. O povo na época, o povo na época bíblica entendia plenamente que quem representava essa Babilônia espiritual era o Império Romano. Tanto que o apóstolo Pedro, algumas pessoas tendem a interpretar isso de uma forma diferente, mas a grande maioria interpreta da forma correta. Pedro chamava Roma de Babilônia. Diz assim, 1 Pedro capítulo 5, do verso 13. Aquele que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. Muito provavelmente por causa da perseguição crescente e por causa das críticas que muitas vezes eram feitas ao Império Romano, os apóstolos precisavam trocar o nome, falar de forma diferente. É muito por isso também que o Apocalipse tem muitos símbolos. João estava escrevendo na ilha de Patmos, preso pelo Império Romano. Ele precisava passar as informações para 7 igrejas, Então ele passa essas informações de modo cifrado, para que o Império Romano não venha perseguir ou descobrir o que ele está falando. Mas a prostituta em cima dos 7 montes, a cidade de Roma em volta aos 7 montes, Então você percebe que eles tinham essa crítica muito grande a cidade romana como o antro da prostituição, o antro da perseguição, o antro do lucro excessivo, da desigualdade social, da opressão. Veja, mas ao longo dos tempos, e é onde a gente junta os tesouros, nesse sistema que a gente está ali, a pedra preciosa negociante, Ao longo dos tempos, assim como foi no passado, na época de Daniel, assim como foi na época dos apóstolos, Roma, todo o sistema que está em volta de nós, os impérios, as nações, os sistemas financeiros, eles assumiram, e as perversidades dos pecados que o mundo oferece, assumiram essa ideia da Babilônia. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu que ele tem um espírito mais solto, mais bicho grilo, mais bicho do mato. Bicho do mato não, bicho das ruas, meio hippie. Ele vende até artesanato nas praças, mas crente de coração. Aí ele falou assim, como é que você veio parar em Fortaleza? Eu perguntei para ele, como é que você veio parar em Fortaleza? Ele disse, eu vim fugido da Babilônia. Meu Deus, eu acho que... Qual é a Babilônia que você está se referindo? É de São Paulo. Para ver, até da imagem popular, a pessoa entende que capitais grandes, impérios grandes, sistemas enormes, local onde rola tudo, o pessoal chama de Babilônia, e até esse meu amigo chamava São Paulo de Babilônia. E eu digo, meu amigo, você não está muito distante não, que Fortaleza também tem a sua parcela de Babilônia dentro dela. Veja, agora eu quero trazer para vocês um texto de Tiago que vai fazer uma conexão muito próxima desse conceito dos ricos, dos lucros excessivos, dos negociantes, com a opressão que eles geram e ao mesmo tempo com os tesouros e essa coisa que Jesus fala desse tesouro que apodrece, que enferruja, e fazendo uma conexão direta também com o ensino de Jesus em Mateus 6, que a gente estava lendo os tesouros terrestres e os tesouros celestiais. Esse texto vai fazer uma conexão fenomenal e vai ajudar a gente a fazer a nossa próxima reflexão. Diz assim Tiago 5, no verso 1. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá.
Aqui, ó, a miséria que lhe sobrevirá. A gente estava falando sobre a queda da Babilônia em Apocalipse 18. Aqui também Tiago, a sua forma, está dizendo, virá uma miséria sobre esses ricos, um dia do Senhor. É uma forma de falar também da queda da Babilônia. Veja, a riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. De novo, esse ensino, ó, e o sermão do monte ali, nas palavras de Jesus, a traça correu, a prata enferrujou. Só faltou falar dos ladrões, né? Mas diz aqui que apodreceu. Em vez de falar dos ladrões que roubam, como Cristo falou, ele falou que a riqueza de vocês apodreceu. Vocês acumularam bens, tesouros nesses últimos dias. Veja só que ele vai continuar, e é importante para nós essa continuação. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que por vocês foi retido como fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Nesses versos, Tiago faz um alerta importante. Muito desse sistema está acumulando tesouros em cima de fraudes, em cima de corrupções, falsos julgamentos, perversão dos tribunais, assassinatos, retenção de salários de pessoas que trabalharam honestamente. Nem todo o acúmulo foi só por causa do esforço, né? Eu fiz muito, juntei muito dinheiro e fiquei rico, né? Essa é a lógica simplista. Mas a lógica profunda de quem observa assim, as linhas da manipulação por trás da camada de bolo que existe na realidade, está dizendo, olha, muito do acúmulo que você vê por aí é fruto de exploração de famílias, de épocas, de sistemas por muito tempo. Muito da pobreza que você vê no pobre, muito da opressão, muito da corrupção, é para manter esse povo rico lá em cima que causa toda a destruição. Então a Babilônia não é um sistema justo de negociantes. A Babilônia não é um sistema que ela diz assim, viva aqui, tenha prazer, tenha fartura, seja feliz. Não, ela é um sistema de exploração, de acabar com a grande maioria, deixar a grande maioria na injustiça. Por isso que ela milita contra o reino de Deus, porque a vinda do reino e a justiça do reino acabaria com isso. Acabaria com a corrupção, com a desonestidade, com a retenção de salários, com o assassinato. Mas tudo isso é o que permite que a Babilônia fique existindo. Então é uma crise espiritual profunda entre os dois senhores. Ninguém pode servir aos dois senhores. Ou vai desagradar um ou vai desagradar o outro. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Tá certo? Eu fiz um pequeno resuminho. De repente você se perdeu em toda a minha explicação para você entender o que nós estamos conversando. Diz assim: quem deposita sua servidão em troca de tesouros está servindo a um ídolo e a um sistema mundano chamado de Babilônia, que é opositor ao reino e o persegue. O mesmo sistema que é responsável pelo acúmulo excessivo, a opressão e a corrupção. Valha-me Deus, Felipe, vá de reto, Satanás, eu não tenho esses sentimentos não. Eu estou querendo juntar aqui meu tesouro, sabe por quê? Para me sustentar, para conseguir comer, para conseguir beber, para conseguir me vestir, para ter o sustento, para poder me aposentar, para ter um pouquinho de conforto numa vida miserável. Eu estou aqui trabalhando todo dia, não é para essas coisas de opressão, de mal, de coisa não. Isso são aqueles povos lá do mal, aqueles ricos lá excessivos, aqueles povos dominadores. A gente é uma pessoa boa, a gente só está querendo viver a vida tranquila. Eu entendo o que você está dizendo e Jesus também entendia, até porque daqui para frente Jesus vai falar muito sobre a questão da ansiedade, o que significa que ele está ligando diretamente a ansiedade à questão do sustento, dos tesouros, do comportamento das pessoas em volta do dinheiro. E ele não está fazendo associação direta de você como causador da opressão, né? Isso aí tem outros textos para falar isso mais profundamente. Mas ele está dizendo que a gente é refém desse sistema. E é refém por quê? Porque a gente tem a preocupação com o futuro, com a vida. Amigo, a gente, em algum momento, né, da nossa história, a gente começa a ver que a gente é um cidadão finito.
que a vida é passageira, que às vezes você está dando certo aqui hoje numa coisa, mas amanhã esse negócio vai embora. Até pelas próprias realidades da vida, você vê as pessoas envelhecendo, você vê que você não está mais forte como era antes, você começa a ficar preocupado. E diz como diz assim Mateus no capítulo 6, no verso 31, diz assim, que vamos comer, que vamos beber, o que vamos vestir, você começa a ficar preocupado com a vida. Aí junta isso, guerra e rumores de guerra, é toda hora falando de guerra lá fora. Aí você vê pestes, covides, problemas mil também anunciando na tua cabeça. Aí você vira para o lado, queimando ônibus, é assaltante, é violência, é destruição. Aí um abrigaiado, a confusão, e você aqui na sua vida, capinando o seu lote, dizendo, meu Deus, esse mundo, como é que ele vai ficar? Como é que eu vou beber? Como é que eu vou me vestir? Você fica desesperado, você diz, me dá aí minhas coisas aí, me dá aí, deixa eu ver como é que eu faço para ficar seguro, deixa eu juntar aqui um dinheirinho, me dê minhas coisas aqui. Rapaz, não vou te emprestar não, rapaz, porque se eu emprestar eu fico sem. Você procura segurança. Você está procurando uma maneira de controlar a vida que está parecendo muito incerta. Você está cheio de preocupação e ansiedade. É por isso que está fazendo você se render a esse sistema, porque esse sistema está prometendo segurança. E você diz, então se eu rodar nessa roda aqui mais, e se eu juntar um celeiro, e se eu juntar 2 celeiros, e se eu juntar 3 celeiros, um dia eu vou poder descansar e ter segurança de que aquilo que eu fiz, o dinheiro que eu acumulei, vai ser meu Deus e vai me acalmar, e vai me sustentar, e vai me trazer tudo que eu preciso. Ó Deus, dinheiro, me traga a segurança que a minha ansiedade está borbulhando dentro de mim. Ó Deus, dinheiro, me traga a segurança de futuro. Ó Deus, dinheiro, preserve a minha vida, me dê a eternidade. E aí você se entrega ao sistema mundano pela sua preocupação, pela sua ansiedade, pela sua finitude. O amigo sabe que eu estou falando daquela parábola, né? Em vez de falar assim sobre ela, vamos ler, porque às vezes quando a gente constrói o palco para a parábola, quando ela chega com força. Vamos ler. Diz assim, Lucas capítulo 12, no verso de 13 a 37. Então lhe disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenado para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. O que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Olha, você tem dinheiro para muitos anos. Então agora você pode ficar tranquilo, nem se pergunta mais sobre isso. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, tesouros, mas não é rico para com Deus. O objetivo desse homem era ganhar segurança com seu futuro. Ele tinha o desejo de descansar e não mais se preocupar com comer, com vestir e com o sofrimento dessa vida. Foi dito para ele que ele tinha que trabalhar muito. E ele acreditou nessa história do sistema da Babilônia. Então ele trabalhou muito, juntou muito dinheiro, e quando ele já tinha muito, ele pensou, preciso de mais ainda, porque num dia, lá no futuro, eu vou descansar. E ele passou sua vida correndo atrás, servindo a esse Deus dinheiro, dizendo que é um dinheiro que prometia, que ele ia ser feliz, que ele ia ser tranquilo, que ele ia aproveitar a vida. Mas chegou no final da sua vida, quando ele disse, agora eu vou aproveitar. Morreu. A sua vida passageira cobrou a fatura. Naquilo que Jesus diz. Você está confiando nesse sistema da Babilônia? Você está confiando nos seus tesouros? Deixa eu dizer uma coisa para você. O tesouro enferruja. Como diz Tiago, a riqueza apodrece. As traças vão comer as roupas que você nem chegou a usar. E o ladrão um dia vai entrar na sua casa e vai te roubar.
Às vezes o ladrão é o próprio governo, é a própria Babilônia, que do dia para a noite inventa uma história, tira tudo que você tem. E às vezes o ladrão é a morte. A morte chegou, te levou, passou a vida acumulando. Aquele dinheiro todinho ficou para quem? Você queria preservar a sua alma e Jesus está dizendo, o sistema babilônico não tem o poder de ser o seu Deus. Ele te promete eternidade, mas ele te dá uma rasteira no final das contas. O dinheiro não tem o poder de controlar o seu futuro. O dinheiro é tão perecível quanto você é perecível. O dinheiro é tão passageiro quanto você é passageiro. No dia que você disser, tô seguro, você vai ver a lambada que você vai levar. A vida não se controla dessa forma. É incontrolável. Você tem uma ilusão de controle. Por isso você se acaba e se entrega a esse sistema. Mas calme aí. Existe uma maneira diferente de viver. Que é perdendo o mundo para ganhar a alma, para ser rico para com Deus. Mas você não vai conseguir viver esta vida sendo rico para com Deus durante a sua história se você ficar morrendo de trabalhar para acumular e nem vai viver o que Deus queria e nem vai viver o que você queria. Estou falando com alguém? Quando eu começo a falar assim, parece que eu estou sentindo alguém do outro lado. Sabe o que é isso? Juntar as coisas na vida para o outro aproveitar, sendo que você se esforçou o tempo todo, mas não chegou a viver a vida que Deus queria que você vivesse. Aí outro vem e aproveita o que você deixou porque você morreu. Pense que coisa absurda, não é não? Você juntando para poder ter segurança, mas no fundo você está gastando toda a sua vida para que outro aproveite o que você está levando. Não é por isso que essa lógica é tão forte que pertence até ao mundo da sabedoria, que Eclesiastes falou sobre ela. Diz assim, Eclesiastes capítulo 2, no verso de 21 a 24. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo, é uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Há um sofrimento no trabalho. Há uma dor. A mente não descansa porque está cheia de ansiedade e esforço para tentar acumular, para tentar ganhar. A mente não descansa não. Meu Deus, eu tenho que fazer, eu tenho que conseguir para pagar aquele boleto, para fazer aquele negócio, tem que juntar, eu vou morrer, aí meu pai, minha mãe, aquele negócio não para. E você trabalha mais, trabalha mais, trabalha mais. E o sofrimento, a dor nas costas, a dor na vida. Aí chega no final, você não conseguiu aproveitar nada, viver nada, deixar tudo para outra pessoa que não fez nada por ele, por esse tesouro. Não teria sido melhor, isso não teria sido dom de Deus, de você ter usado esse dinheiro durante a vida, de não ter acumulado, de ter vivido a vida que Deus te deu, em vez de ficar morrendo no sistema babilônico? Eu me lembro daquela ilustração, um amigo já viu muito essa ilustração. Antigamente existia isso, hoje essa geração Z não tem muito isso, né? Antigamente, na casa das nossas mães, na nossa casa, quando a gente era novo, tinha as famosas prateleiras e garfos de prata, os garfos especiais, os copos especiais, as tigelas especiais que a mãe da gente, ou a gente mesmo, dizia que era para visita, era para o dia de festa. Aí ficava numa prateleira na sala, assim, né? No armário da sala. No dia a dia a gente comia no copo de requeijão, na faca com aquele cabo de plástico, que você apertar assim, dá aquela entortada, com aquele Duralex, né? Que tinha Duralex, você comia ali o dia a dia, para um dia usar, especial fosse usar aquela prateleira. Mas amigo, passou a vida e a senhora não usou quase nenhuma vez as prateleiras. Aí sabe o que aconteceu? Você morreu.
Aí seu marido arranjou uma novinha. A novinha chegou. Olha só que prato bonito, pois agora todo dia a gente vai comer nele. Aí o marido disse assim, tá bom, tá aí mesmo, né? Nunca foi usado, vamos usar. Aí a outra, que não trabalhou pela prateleira. Como uma prateleira pode ser assim inspirativo para nós. Você vai morrer e a outra, a novinha, vai ficar usando tuas coisas. Mulher, use. Porque senão, meu amigo, a outra vai usar. Use até se acabar. Não fique deixando para a outra, não. Você entendeu o conceito, né? Mas Cristo, o Eclesiastes diz, isso é dom de Deus, isso aí vem de Deus. Aproveite porque Deus te deu essa porção mesmo para tu viver. Então coma o churrasco. Viva a tua vida. Viaje com a sua mulher, com os seus filhos. Não fique só trabalhando e servindo esse sistema, não. Viva experiências positivas. Isso é dom de Deus. Mas Jesus, ele dá outra conotação para a gente sobre o que fazer com o dinheiro que você ganha. Em vez de acumular em celeiros a vida toda, morrer e não usar, por que você não usa esse dinheiro para promover o reino? Né? Eu vou trazer alguns textos bíblicos que vão ajudar a gente a pensar sobre isso. Lucas capítulo 12, no verso 33. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acaba, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. O amigo percebe que esse texto está totalmente afinado com o texto lá de Mateus, ou seja, eles estão falando da mesma coisa, praticamente palavra a palavra unido, só que ele acrescenta, vendo o que tem, dê esmolas. Né? O Mateus diz, não acumulem tesouros terrestres. Esse aqui já está dizendo, então o que você vai fazer com o dinheiro? Vai vender, vai dar para os pobres, vai ser generoso. Né? Aí diz assim, 1 Timóteo capítulo 6, no verso 17 a 19. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. Nem ponham aqui, olha amigo, tudo que a gente conversa. O amigo fica me ouvindo, aí fica dizendo que eu estou exagerando, que eu não estou entendendo o que eu estou dizendo, que eu estou... Tem outro dia uma pessoa até me chamou de Satanás, dizendo que eu estou vendo as coisas no texto, que o texto não está dizendo. As pessoas aprenderam a só repetir as palavras que veio os pastores dizendo durante a vida, as explicações que os comentários falam, mas às vezes a gente lê a Bíblia e vê que esses conceitos estão lá, estão em várias passagens, estão gritando. E os preconceitos de cada época evitaram com que os comentaristas, os pastores, botassem aquilo de forma coerente, com honestidade, para a gente conversar. É bem possível, amigo, que você diga assim, mas as coisas se você fala aí que os textos bíblicos estão pedindo, nem tu faz, Felipe. Mas eu até concordo com isso mesmo, porque eu estou pregando aqui agarrado na graça, porque eu não vivo essas coisas todas, não. Mas eu tenho um propósito, que é não passar pano para o texto. Porque o texto, ele está ali para indicar a luz, para indicar o caminho, para indicar a direção. E eu não tenho que conformar o texto com a minha vida para me ficar confortável. Eu tenho que deixar o texto onde ele está. E aí a minha vida tem que ser constrangida. Eu tenho que viver a exortação. Eu tenho que fazer reflexões. Eu tenho que pedir perdão a Deus. Mas o texto fica lá. Não passa pano para ele. E a gente miserável, ser humano que precisa do perdão de Deus, fica aqui. E vamos tentando, à medida do possível, de glória em glória, chegar nessa perspectiva. Aí você percebe aqui. Tudo que ele está falando aqui tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Eu estou sendo altamente coerente. O irmão não está nem preocupado, não está nem me questionando, né? Eu estou falando contigo como se tu estivesse me questionando. Pois vamos aqui, ó. Nem ponha sua esperança na incerteza das riquezas. O que é? A pessoa na confiança de que, servindo ao Deus dinheiro, ela teria seguro no futuro. É esperança nas riquezas. Foi tudo isso que a gente conversou.
mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que... Aí vem aqui a questão, o que fazer com dinheiro, né? Em vez de acumular, o que você diz para o rico fazer? Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Lucas 16, no verso 9. Por isso, eu lhes digo, usem a riqueza desse mundo ímpio, da Babilônia, para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Em resumo, o que Cristo está propondo é: não fique acumulando dinheiro e vivendo em servidão a esse sistema babilônico, mas use o dinheiro durante a sua vida para promover a justiça do reino, dando esmolas, fazendo amigos, sendo generoso, praticando a justiça com esse dinheiro. Ou seja, seja um Batman, né, que pegou a fortuna da família e ficou tentando fazer justiça social. Mas não seja violento que nem um Batman, não. Seja uma pessoa que diz assim: eu vou pegar esse dinheiro que o mundo me deu, e em vez de eu ficar aqui juntando, obcecado e ansioso, eu vou agir nessa vida promovendo o reino de Deus. E o reino de Deus vai lutar contra esse sistema opressor aí fora. Porque o sistema babilônico está gerando a desigualdade, está gerando a opressão, está gerando tudo que é corrupção. Pois eu vou fazer o bem, ajudar as pessoas. E durante a minha vida, esse dinheiro que ia ficar guardado está sendo usado para manifestar a vontade de Deus. E é isso que Jesus quer, que essa religião de aparência se torne uma religião de transformação. E como é que ela vai transformar se o dinheiro todo ficar preso? Se todos os recursos ficam presos? E se vocês vivem servindo ao Deus dinheiro? Precisa de que alguém saia dessa roda de escravidão e seja um agente de transformação nessa vida. Novamente, os ensinos de Cristo são simples de entender. Eu estou esticando a explicação, mostrando a profundidade, fazendo voltas, mas no fundo você entendeu na primeira vez que eu li. Embora às vezes a gente entende assim, diz, é mesmo, nem faz, né? Nem vive o que Cristo disse. A gente entende com a mente, mas não entende com as mãos, com o coração. Mas é fácil de entender o que Cristo está dizendo. O difícil é a gente viver. Porque viver exige uma renúncia, um sacrifício, uma mudança de compreensão. É algo totalmente contra a maré, contra... Tudo que Cristo fala é contra a maré do mundo. E é por isso que ele foi recusado ontem. Foi recusado pelos seus. Ele foi recusado durante a história do mundo. E é por isso que ele é recusado hoje. No mundo de olho por olho, dente por dente, até hoje naquela região, é assim que se faz as coisas. O ensino de Jesus não cabe, é difícil demais. E eu digo que é difícil até para mim. Até para mim porque estou pregando, né? Por isso que eu estou dizendo, não é que eu sou especial, não. Mas às vezes eu encontro algumas pessoas que leram o texto, entenderam o texto, porque o texto é simples. A gente que fica dando volta para passar pano. O texto é simples. Entenderam o texto e decidiram fazer renúncias e viver o que esse texto está dizendo. Quando eu encontro essas pessoas, eu acho até que elas são, sei lá, são santos. Sabe aquele conceito de santo católico? Rapaz, a gente é miserável, mas aquele cidadão é um santo, né? Eu sei que não é, eu sei, estou falando como um exemplo, né? Que a gente às vezes tem parecido. A gente fica se achando miserável, o rapaz não santo. Tem um rapaz desse, ele é chamado Marcos Sogabe. Eu encontrei ele na internet, ele me encontrou uma vez, aí eu estou seguindo ele no Instagram há muitos, acho que uns 2, 3 anos, antes da pandemia eu já seguia. E me impactou a vida dele, o fato de que ele faz um trabalho social muito forte lá no Japão. Ele é brasileiro, mas mora no Japão. Ele era lutador profissional de boxe. E ele renunciou toda a sua vida, a sua carreira e as suas riquezas para se dedicar a Deus, para se dedicar à busca espiritual e para ajudar os necessitados. E ele fez isso e faz isso com alegria. Não faz isso morrendo, não. Faz isso de verdade, assim, de coração. Que quando eu vejo ele, eu digo, ali é um santo. E nós somos os miseráveis, né?
Eu estava dando essas visões, que eu dou essa visão agarrado na graça. Ele vive a visão. Eu dou essa visão me constrangendo. E ele diz, tá aí o que eu faço? Né? Ele não diz assim, ele não diz com orgulho não, mas eu estou falando em cima da fala dele. Ele me mandou uma mensagem. Eu achei essa mensagem edificante e coerente com o que a gente está falando. Então eu quero ler com vocês um pouco dessa mensagem, porque eu acho que vai edificar a sua vida também. Diz assim a mensagem dele, ó. Gostaria de agradecer pelo conteúdo que sempre me edifica bastante e principalmente traz mais clareza sobre diversos assuntos bíblicos. No dia 1º de outubro eu fui na igreja e a palavra foi justamente sobre o Sermão do Monte e as bem-aventuranças, mas foi totalmente contrário ao que Deus fala comigo quando eu leio ele, que me parece igual à sua visão, né? Ele lê o texto, ele entende uma coisa, ele vê eu falando, entende a mesma coisa, mas vai na igreja, diz outra. Saí bem decepcionado da igreja, pois o pastor teve que fazer um malabarismo para tentar passar uma visão distorcida, por exemplo, da expressão pobres de espírito. Mas enfim, saí decidido a procurar outro lugar, outra igreja que apoie as minhas renúncias a Deus. Eu me tornei milionário em reais aos 32 anos e vivi uma vida de muito luxo, riquezas e vivia da melhor forma que o dinheiro pode oferecer. Mas quando Deus fez um chamado na minha vida e comecei a estudar os ensinamentos que ele deixou através dos evangelhos, vi que ele falava muito sobre todos os tipos de renúncia, inclusive a financeira. Ele não fala somente dos pontos positivos da renúncia, mas coloca os ricos como longe do reino de Deus também. Infelizmente, é muito difícil receber o apoio dentro da igreja quando você escolhe viver uma vida de forma mais simples, com o objetivo de se dedicar a ajudar o próximo. Chegam até a ridicularizar quem faz isso ou zombam dizendo que não é por meio das obras que eu vou conseguir a minha salvação, imaginando que eu faço isso por recompensa e não porque para mim é algo que agrada a Deus. Queria te perguntar que se essa visão que você tem sobre a verdadeira felicidade proposta por Jesus, que é a que eu tenho buscado, é algo pessoal sua ou que a Igreja Batista que o senhor participa prega. Eu queria estar mais próximo de pessoas que têm a mesma visão que eu. Acho que vai me ajudar e muito a conseguir cada vez mais viver melhor e com menos coisas. Queria que cada vez mais a felicidade do meu próximo seja o motivo da minha felicidade, independente de como estiver a minha situação. Esse é o caminho que busco e que para mim é a verdadeira felicidade, o mindset do reino de Deus. Desculpa escrever tanto, mas precisava compartilhar com alguém que sei que conseguirá me entender. Se o amigo se identificou com Marcos, está precisando de pessoas que pensem parecido para se inspirar e se fortalecer, segue lá o Marcos Sogabe no Instagram. Né? Pode ser que ele encontre mais pessoas que pensem parecido, não se sinta tão sozinho e vocês se motivem aí, até porque eu acho que cada pessoa tem um chamado específico e esse chamado às vezes faz a pessoa viver com mais força aquela área da vida. Pode ser que outras áreas da vida o Marcos nem seja tão forte, né? Um cristão tão forte possa estar precisando crescer, mas nessa área ele é um exemplo. E assim como nós somos exemplos em outras áreas, ele pode se inspirar em nós, né? Então o reino de Deus e o corpo de Cristo, a gente não é tudo. A gente tem as pessoas que são mais fortes numa área do que outras. Mas ela pode nos inspirar a querer ser melhor, né? E aí uma das respostas que eu mandei para ele foi isso: você é uma inspiração para outras pessoas, né? Às vezes a gente não encontra pessoas parecidas, mas se você está puxando o carro, então vai criando, vai trabalhando, que Deus vai acrescentando a essa congregação aí que você está desenvolvendo. Veja, mas vamos supor, agora nesse processo de inspiração, a gente vai fazer uma reflexão. Se você tem posses, quem não tem posses não tem nem essa escolha, né? Ele já dividiu tudo, né? Não tem nem o que dividir. Mas vamos supor que você é como Marcos, você ficou milionário, você tem posses, você não é milionário, mas você tem uma casa, tem um carro, se juntar tudo ali já dá uns 600 mil, 700 mil, quase virou 1 milhão, né? Mas você já tem um salário bom, você tem uma maneira de viver, você tem os colégios do menino caro na cidade, você tem um jeito de viver a vida. Aí vamos supor que um dia Deus chegue para você e faça esse chamado como fez ao Marcos. Amigo, vamos diminuir sua vida, vamos fazer renúncias, vamos ajudar o próximo, vamos ser generoso. Não viva para ser rico. Não viva para ficar ganhando salário gordo. Não viva morrendo de se trabalhar nessa roda de escravidão. Eu quero usar você para abençoar pessoas, para fazer trabalho social, para fazer um bocado de coisa. Bora! Deus fizesse isso com você. No seu coração, tenho certeza que você
Ficaria dizendo assim, rapaz, bora Deus, bora fazer, eu tenho vontade de botar um orfanato, eu tenho vontade de fazer aquilo outro. Você vai sonhar junto com Deus, porque Deus às vezes dá um sonho e a gente começa a sonhar. Mas junto com esse sonho vai vir a marvada, não da cachaça, mas a marvada da ansiedade. E vai dizer, mas e o que vamos comer? Mas e o que vamos vestir? Como é que vai ser minha vida sem esse recurso? E como é que vai ser se eu não acumular? E como é que... Aí você diz, tá bom, Deus, eu estou entendendo o que você está pedindo, mas... Aí faz que nem aquelas passagens bíblicas. Deixa eu só enterrar meus pais. Deixa eu só construir um segundo celeiro. Deixa eu só cuidar dos meus bois primeiro. Deixa eu só me casar. Deixa eu só isso, porque a ansiedade nos apega, nos coloca junto com os tesouros terrenos. Não é por isso que, a partir de agora, a gente vai ler alguns versos de Jesus sobre ansiedade, e não é por isso que tem tudo a ver, ansiedade, com acúmulo, com os tesouros, com o recusar o viver para Deus. Jesus vai trabalhar esse conceito agora. Depois de tudo que a gente conversou, eu acho que a gente não precisa fazer explicações muito longas, verso a verso, sobre o que a gente vai ler, mas o texto mesmo vai falar com o nosso coração. Diz assim, Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com as roupas. Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou ainda que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Você está muito ansioso. Você está muito preocupado, está deixando você correndo atrás das coisas e sem viver a proposta do reino para você. Sabe de onde vem tanta ansiedade, essa preocupação, dessa insegurança? Porque a sua mente vive no passado, vive no futuro, vive no presente, pensa em todos os problemas que podem acontecer e fica assim todo dia pensando, mas e se, o que vamos comer? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus vai agora invocar a realidade da natureza. Você não percebe que as coisas na natureza foram construídas com padrões? Isso é uma inteligência de Deus. Você tem um dia, você tem a noite. Você nunca se perguntou não porque tem a noite para você dormir, que separa um momento do presente do amanhã? E que a terra tem as estações do ano. Tem o inverno, tem o verão, tem a época de colher, tem a época de plantar, tem a época de vender a colheita. Tudo isso gera padrões de repetições, onde você vai, hoje é dia de plantar, então o que eu vou fazer? Plantar. Mas e se não colher, e se não vender, e se der um problema, e se não tiver água, e se não tiver chuva? Mas você pode fazer alguma coisa por aquilo lá? Não pode. Os padrões que Deus criou é que você tem que plantar agora. Colher é outra época, é outra estação do ano, é outro momento. Então o que você faz? Cuida do mal do dia. Isso é um ensinamento. É um ensinamento que você vê na natureza. O sol nasce, é para a gente fazer o quê? Trabalhar. O sol se põe é para fazer o quê? Dormir. Tudo que você puder fazer no dia de hoje
é o seu mal do hoje. E existe essa barreira da noite para que você deixe para amanhã o inacessível no hoje. O muro que separa o amanhã, o futuro, pertence a Deus. E aí a sua ansiedade fica controlada, porque você deixou de olhar tudo. E os inimigos grandes são impossíveis de serem vencidos. Mas divida o inimigo grande em porções pequenas. O mal do dia. Que esse mal do dia você consegue vencer. Eu estou cuidando de tanta coisa, pois cuide só de uma agora, só uma. Restrinja o seu foco. O inimigo é gigante. Sua ansiedade olha tudo, mas Deus não criou o mundo para ser tudo, criou o mundo um dia por vez. E é assim que Ele quer que a gente viva no presente. Para de... A sua preocupação adianta alguma coisa? Pode mudar alguma coisa no futuro, a sua preocupação? Não muda. Você só fica gastando mentalmente e se entregando aos acúmulos por o seu desespero. Mas não muda. Pode até ser que tu morra amanhã e está aí desesperado com daqui 10 anos. Calma. Vamos cuidar do mal do hoje. Olhe as aves do céu. Não armazenam em celeiros. Mas todo dia Deus dá o de comer para elas, como aquele maná. Como o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Como elas vivem na dependência de Deus. E Cristo está dizendo com isso que esse mesmo sistema que tem um padrão, dia, noite, semanas, meses, estações do ano, ele também é um sistema criado por Deus que, diferente da Babilônia, foi criado para nos sustentar. Porque ele sustenta o passarinho. Ele veste o sistema criado por Deus, a natureza. Ele dá de comer ao passarinho, ele veste a erva do campo e ele cuida de vocês, seres humanos. O mundo que Deus criou, ele é capaz de alimentar o ser humano, de vestir o ser humano, de sustentá-lo. E isso não acontece de uma forma autônoma, como se uma questão aleatória da física formou o mundo. Debaixo de todo esse sistema, ou junto com esse sistema, tem a mão de Deus. Ele que alimenta o passarinho, ele que sustenta a sua vida, ele que dá o pão nosso de cada dia. E não acreditar nisso é se perder no mundo dos pagãos, que ficam correndo desesperados. O que vamos comer, o que vamos beber? E é esse desespero ansioso que está gerando essa acumulação, essa corrupção, esse farinha pouca, meu pirão primeiro, essa confusão toda que vai gerando a desigualdade, a opressão, o assassinato, a corrupção, vai gerando um sistema corrompido que é o mundo caído. De um homem caído e ansioso. Entrega esse sistema babilônico, que aí sim promove a fome, promove a nudez e promove a sede, porque a corrupção pagã humana, do pagão que somos, promove a injustiça, porque Deus criou um mundo capaz de nos sustentar, mas é a corrupção humana que nos deixa com fome. Aí Jesus fala: se você pudesse pelo menos parar com essa correria e entender que se você buscar o reino de Deus e os seus valores, não vivendo para essa correria, mas buscando o reino de Deus, a sua vivência nessa terra vai restabelecer essa natureza que provê, vai restabelecer o fluxo do sistema que sustenta a vida, que acaba com a desigualdade. Então somente seja generoso. Não fique acumulando. Use os recursos para o bem do próximo, para formar amigos para a vida eterna, para trabalhar o evangelho, para viver segundo os propósitos que Deus tem para ti, para trabalhar sua alma eterna, para juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. O ensino de Cristo é simples, é fácil de entender, mas viver é complicado. Eu estou nessa luta. Como diz Paulo, né? Não que eu já tenha alcançado, mas esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Não que tenhamos alcançado, mas se a gente pelo menos prosseguir,
Eu nunca gosto de coisas que são 8 ou 80. Eu gosto de porcentagem. Hoje eu estou 10% melhor que ontem. Hoje eu não estou 100% melhor, mas estou 10%. 10% é um avanço, né? Vamos fazer que nem Jesus falou para fazer com ansiedade, né? Eu estou ansioso para fazer o que Jesus disse, eu vou fazer tudo num dia só. Não, calma, meu amigo. O dia não é feito para ter o dia, para ter a noite, para ter os meses. Pois vamos fazer o seguinte, vamos fazer a mesma coisa com as propostas de Cristo. Qual é o mal do hoje? Como é que hoje eu posso me libertar um pouquinho do sistema da escravidão babilônica e viver um pouquinho, usar meus recursos um pouquinho para o reino, para formar amigos para a vida eterna, para ser rico para com Deus? Hoje, no mal do hoje, esquece ver tudo. Talvez se a gente pensar assim, dividindo em partes menores, a gente consegue cada dia ser um pouquinho melhor. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Se o amigo quiser me abençoar, não se constranja. Faça através do Pix, pr.felipeseabra@gmail.com, pr.felipeseabra@gmail.com. Essa é a minha chave Pix. E hoje eu tenho vivido muito da ajuda dos irmãos. E cada irmão que está aí na contribuição, às vezes dá uma maior, às vezes dá uma menor, mas não importa, todo mundo que está dando, olha, tem me ajudado profundamente. Por isso, se o irmão pode, se o irmão tem um coração liberal, se está podendo, né? Porque tem que estar podendo, quiser fazer uma ajuda para mim, olha, Deus te abençoe profundamente. E Deus continue abençoando aquele, te dê semente para que você frutifique e continue abençoando os outros, tá certo? Combinado? Olha, uma boa semana para vocês. Estamos chegando aos finalmente. Estamos aí rumo ao capítulo 7. Eu também estou aqui cansando, mas tá chegando perto. Quando tá chegando perto, a gente vai se animando um pouquinho mais, tá certo? Vai estar no primeiro comentário. Aqui também vou deixar a playlist. Que Deus abençoe você e até a próxima aula. Até mais.